Boa noite, meus queridos irmãos e irmãs que nos acompanham na madrugada de bênçãos da Rede Século XXI. Sou o Padre Wagner e hoje nos convido a pararmos para refletirmos um pouco sobre a Palavra de Deus e o tema Senhor, abençoa as nossas famílias. Vamos abrir o nosso coração e pedir ao Senhor que venha ao nosso encontro, abençoando e renovando as nossas famílias. Neste mês de janeiro, estamos com a campanha Senhor, renove as nossas famílias. Então, todos vocês se tornarem sócios da nossa obra evangelizadora, a Rede Século XXI, irão receber em suas casas a revista Brasil Cristão, com as informações de tudo o que acontece no nosso mundo religioso, das nossas programações, dos nossos programas de evangelização. E estará também contribuindo para que o Brasil se torne cada vez mais cristão. Então, venha ao nosso encontro e vamos juntos rezar. Senhor, abençoe as nossas famílias. Vamos pedir ao Senhor que venha ao nosso encontro, nos renove e nos fortaleça com o seu amor, com a sua graça. Então hoje vamos meditar sobre este tema, bênção. O que significa bênção? Bênção é ato de abençoar, de pedir a intervenção divina de Deus sobre alguma situação humana, uma intervenção divina sobre o mundo material. Então nós temos o costume de ver o Padre abençoando as santíssimas espécies do pão e do vinho, a consagração. Temos o costume de pedir a bênção do Padre para abençoar a nossa casa, nosso estabelecimento comercial, abençoar as nossas crianças, abençoar as coisas e objetos para uso de nossa devoção. Então, vamos pedir a bênção de Deus sobre as nossas famílias, a intervenção divina sobre o Senhor na nossa vida e na nossa história. O ato de abençoar nos ajuda a nos aproximarmos cada vez mais de Deus, reconhecendo a sua infinita misericórdia e também nos aproxima de nossos irmãos e irmãs no nosso convívio familiar. Então participe conosco deste programa Madrugada de Bênçãos. Ligue para nós no nosso telefone 19 3871 9620 ou mande a seu pedido de bênção, seu pedido de oração no e-mail madrugadadebênçãos@rs21.com.br. E ainda temos o nosso WhatsApp 96755600. Participe conosco, vamos meditar e refletir, pedindo a bênção de Deus sobre nossa vida e sobre a vida de nossa família. Então, como começamos a meditar, refletir, o ato de abençoar significa pedir a Deus que intervenha na história da humanidade. E aí, algumas pessoas podem estar se perguntando, mas para que eu vou pedir a bênção de Deus? Eu já recebi o dom da vida, já reconheço tantas graças, tantos milagres na minha vida pessoal, na minha história pessoal, e ainda vou estar suplicando mais ainda? Será que eu sou merecedor? Será que eu preciso? Será que eu necessito? Será que eu devo pedir essas bênçãos? Então convido você, minha irmã, meu irmão, que está nos acompanhando neste momento, a buscarmos a resposta na Palavra de Deus. E hoje vamos meditar juntos sobre este tema. Vamos juntos, se você puder, pegue a sua Bíblia. Temos o Salmo 127, que nos fala sobre as bênçãos divinas sobre a família. Lá nós lemos, olha aí, felizes os que temem o Senhor, os que andam em seus caminhos. Poderás viver então do trabalho de tuas mãos, serás feliz e terás bem-estar. Tua mulher será em teu lar como a vinha fecunda. Teus filhos em torno de tua mesa como abrolhos de oliveira, como brotos bonitos, viçosos. Assim será abençoado aquele que teme o Senhor. De Sião te abençoe o Senhor, para que em todos os dias de tua vida gozes de prosperidade de Jerusalém e para que possas ver os filhos de teus filhos e reine a paz em Israel. Então, neste primeiro Salmo 127, nós percebemos que a bênção de Deus, ela compreende, primeiro, a saúde, a longevidade, a vida, a plenitude. Deus, quando nos criou para vivermos em paz e harmonia, para vivermos em plena e eterna comunhão com Ele, uma comunhão de amor. Quando o ser humano
se afastou da graça de Deus pela desobediência, levado pelo orgulho, ele perdeu esta graça da plena comunhão. Por isso a importância de estarmos recorrendo ao Senhor e pedindo, suplicando a sua bênção sobre nossas vidas e sobre a vida de nossas famílias. Como o próprio Salmo nos disse, aqueles que buscam a bênção do Senhor, que andam os seus caminhos, procuram observar os seus preceitos, os seus mandamentos, poderão viver do trabalho de tuas mãos. Trabalho dignifica o ser humano e é um meio através do qual podemos viver com dignidade. Com fruto desse trabalho, também nós podemos ajudar os nossos irmãos fazendo obras de caridade, de misericórdia. Podemos nos encontrar com a face de Deus, que vem ao nosso encontro naquele que mais necessita. Aqueles que pedem a bênção do Senhor, que trilham seus caminhos, terá uma família fecunda. Como ouvimos aqui, tua mulher será em seu lar como a vinha fecunda. Teus filhos em torno da mesa serão como brotos de oliveira. No livro do Gênesis, o Senhor, depois de criar todo o mundo, toda a obra da criação, Ele criou o homem e mulher e os abençoou, mandando que eles crescessem e multiplicassem e reinassem, dominassem sobre a terra. Então a bênção dos filhos é uma grande graça. Temos que restaurar no mundo esta consciência. A nossa sociedade cada vez mais está atacando e afligindo as famílias. As famílias estão cada vez mais se tornando menores, nucleares. Antigamente era normal, comum, famílias com 10, 12, 11 filhos, 6, 7, agora é 1, 2. Quando tem 3 ou 4, as pessoas já ficam espantadas com a coragem e a loucura desses pais, que muitas vezes são taxados de irresponsáveis, pois não conseguiriam dar o que esses filhos precisam para viver com dignidade. Mas nós que somos cristãos devemos confiar na providência divina, pautar a nossa vida segundo o Evangelho e permitir que o Senhor nos oriente e nos conduza. Não é para sair multiplicando também, sem responsabilidade. É importante contar sempre com a sabedoria divina, permitindo que o Espírito Santo nos oriente e nos conceda a bênção necessária para cada momento da nossa vida e da nossa história. Então, os filhos, a posteridade é também uma bênção do Senhor na vida dos casais. Então, que o Senhor conceda essa bênção da posteridade dos filhos a muitos casais que até agora não conseguiram ter os seus filhos. Estão fazendo tratamentos, inseminações, acompanhamentos médicos, terapias para poderem ter as suas crianças. Então vamos pedir hoje a Nossa Senhora que interceda por esses casais, que o Senhor conceda esta bênção, como concedeu a tantos outros no passado, a exemplo de Abraão. A bênção, a posteridade divina, acompanha aqueles que temem o Senhor. Então vamos pedir ao Senhor que conceda prosperidade. O Salmo nos diz: de Sião te abençoe o Senhor, para que todos os dias de tua vida gozes da prosperidade de Jerusalém. Veja que o Senhor está atento às nossas necessidades materiais, não apenas espirituais. Ele sabe de tudo o que precisamos para vivermos com dignidade. Então, aqueles que temem o Senhor, que observam os seus mandamentos, os seus preceitos, irão prosperar. Seus negócios irão bem, irão crescer em abundância, desde que mantenham-se fiéis aos ensinamentos de Deus, pois o Senhor não quer que ninguém viva à beira do caminho, viva mendigando migalhas para uma subsistência que gera dor e morte. O Senhor não quer isso para ninguém. Ele quer que possamos viver em abundância. E aqui retornamos mais uma vez ao projeto divino, no livro do Gênesis. Tudo que o ser humano precisava estava no Éden, no paraíso. Ele tinha à sua disposição tudo o que necessitava para viver com dignidade. Então, se você quer viver com dignidade, acolha a bênção de Deus em sua vida. E assim você poderá gozar, primeiro, da saúde, da fecundidade, da sua posteridade, uma família abençoada, uma família numerosa, contando com todos os bens necessários, prosperidade e abundância,
para vocês viverem com dignidade, anunciando o amor e a misericórdia, a providência de Deus a todas as pessoas. E ainda, você, contando com a bênção de Deus, poderá gozar de longos anos, longevidade, ver os filhos dos teus filhos reinando em paz, vivendo em paz. Então veja, o Senhor quer que você tenha uma vida longa, uma vida feliz, uma vida abençoada, que você possa ver os filhos de seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos, talvez até os seus tataranetos, mas com saúde e em paz, não vivendo às custas de remédios ou terapias médicas, à custa de remédios ou terapias que trazem dor e sofrimento. O Senhor quer que você viva, cada um de nós possamos viver com saúde e longos anos em paz sobre esta terra. Então, entendemos neste momento, através deste Salmo 127, o porquê devemos recorrer e pedir a bênção de Deus sobre nós, porque devemos abençoar os nossos filhos, os nossos irmãos? Se assim fizermos, receberemos a longevidade, a prosperidade, a abundância e longos anos de vida. Olha que bênção! O Senhor vai nos dar o que todos desejamos, felicidade. Todos temos um projeto de felicidade. Então, Padre, como é que eu faço para receber essa bênção da longevidade, da prosperidade, da abundância, da família abençoada, dos meus filhos, a graça de poder ver os meus netos crescerem? Como? Te digo, agindo com caridade. Deus, Ele só intervém na vida daqueles que abrem o seu coração, que aceitam a sua ajuda divina, pois Deus respeita a nossa liberdade. O Senhor nos criou para sermos livres. Ele nos concedeu inteligência e vontade. Temos o poder de escolher os caminhos que desejamos para a nossa vida e nossa história. Então, meu irmão, minha irmã, você que me acompanha aqui neste momento, reflita. Quais são as bênçãos que você necessita para a sua família? Vamos pedir ao Senhor que abençoe as nossas famílias. Peça ao Senhor que abençoe a tua família. E para você poder receber esta bênção, vamos pedir a palavra, a própria palavra, vamos meditar. Temos que aceitar a ajuda de Deus. E como dizemos que aceitamos? Agindo com caridade, com misericórdia, com paciência, com perseverança, com tolerância. E o livro do Eclesiástico nos mostra o caminho mais seguro para contarmos com essa bênção de Deus. Este livro nos ajuda a acolhermos a bênção do Senhor em nossas vidas. Pegue a sua Bíblia, vamos acompanhar. Eclesiástico 3, de 2 a 17. Aqui temos o caminho, passo a passo, por assim dizer, para recebermos a bênção de Deus em nossas vidas, para dizermos sim, eu quero, Senhor, a sua bênção, eu quero que o Senhor me ajude, que o Senhor intervenha de maneira forte e poderosa, soberana em minha vida. Olha lá, vamos juntos meditar esse trecho. Ouvi, meus filhos, os conselhos de vosso Pai, segui-os de tal modo que sejais salvos, pois Deus quis honrar os pais pelos filhos e cuidadosamente fortaleceu a autoridade da mãe sobre eles. E aquele que ama a Deus, roga-lhe pelos seus pecados. Acautela-se para não cometê-los no porvir. Ele é ouvido em sua prece cotidiana. Quem honra sua mãe é semelhante àquele que acumula um tesouro. Quem honra seu pai achará alegria em seus filhos. Será ouvido no dia da oração. Quem honra seu pai gozará de vida longa. Quem lhe obedece dará consolo à sua mãe. Quem teme o Senhor honra pai e mãe. Servirá aqueles que lhe deram a vida como a seus senhores. Honra teu pai por teus atos, tuas palavras, tua paciência, a fim de que ele te dê a sua bênção e que te esta permaneça em ti até o último dia. A bênção paterna fortalece a casa de seus filhos. A maldição de uma mãe arrasa
até os alicerces. Não te glories do que desonra teu pai, pois a vergonha dele não poderia ser glória para ti. Pois um homem adquire glória com a honra de seu pai, e um pai sem honra é a vergonha do filho. Meu filho, ajuda a velhice de teu pai. Não desgostes durante a vida. Seu espírito desfalecer, ser indulgente. Não desprezes porque se sentes forte, pois a tua caridade para com teu pai não será esquecida. Por teres suportado os defeitos de sua mãe, ser-te-á dada uma recompensa. Tua casa tornar-se-á próspera na justiça. Lembrar-se-ão de ti no dia da aflição, e teus pecados dissolver-se-ão como gelo ao sol forte. Então, como ouvimos aqui nessa palavra do Senhor, do livro do Eclesiástico da Sabedoria, a fonte da bênção, para dizermos que queremos a bênção do Senhor, é a caridade e a paciência praticada com os nossos pais, mesmo que se eles estiverem na velhice. E digo para vocês, principalmente nesses momentos, devemos nutrir o nosso coração de paciência, de respeito, de acolhimento, de solidariedade por aqueles que nos deram a vida, que cuidaram de nós ainda quando éramos totalmente dependentes. Honra teu pai, honra tua mãe, cuide deles na velhice, não te glories de suas doenças, não faça brincadeiras infames com as dificuldades ou limitações de seus pais na velhice. Como ouvimos aqui, se você quer ter uma vida longa, uma vida feliz, abençoada, próspera, cuide com muito carinho, com muito amor de seus pais. Quando fazemos isto, nós estamos aceitando a bênção de Deus em nossas vidas e teremos a oportunidade de colher os frutos da longevidade, da prosperidade, das graças todas que precisamos para vivermos com dignidade, para sermos abençoados por todos os dias de nossas vidas, vivendo em paz. É o que todos queremos. Então vamos pedir ao Senhor que abençoe as nossas famílias. Se tem algum problema, alguma dificuldade, se recorde, estamos vivendo o Jubileu da Misericórdia, proclamado e anunciado pelo nosso Papa Francisco. Peça ao Senhor que tire do seu coração toda e qualquer mágoa, ressentimento, ira, ódio contra os seus pais. Peça perdão, se reconcilie espiritualmente, se porventura ele já estiver partido deste mundo para o lado de Deus. Se ele está ao seu lado, peça ao Espírito Santo que lhe dê humildade, coragem para pedir perdão. Peça que ele lhe dê coragem e humildade para perdoar. Assim, reconciliando-se com os seus pais, você vai viver em paz, em harmonia e se tornar a fonte de graça e bênção para também os teus filhos. E não digo apenas somente a eles, hein? Esta bênção que o Senhor vai estender sobre você, sobre a sua família, você poderá também transmiti-la a todas as outras pessoas. Então se torne uma fonte de graça, uma fonte de bênção, acolhendo a graça, a bênção de Deus em sua vida. Abra o seu coração à caridade, à misericórdia. Cuide de seus pais. Honra teu pai e tua mãe. Obedeça teu pai e tua mãe, mesmo que pareça insensato, mesmo que pareça desnecessário. Honre teu pai e tua mãe e você poderá ter as suas preces acolhidas, como ouvimos aqui. Seu pai vai te abençoar e esta bênção o Senhor vai multiplicá-la em sua vida, acolhendo e concedendo todas as graças que você necessita, intervindo nas situações de dificuldade que você enfrenta. A bênção de Deus não significa que todos os problemas serão resolvidos, que não teremos mais que carregar a nossa cruz. Não, este pensamento não é cristão. O Senhor já anunciou, quem quiser seguir a mim, deve tomar a sua cruz do dia a dia e seguir os meus passos. Então o Senhor, Ele garante que vai nos acompanhar, que vai nos ajudar a carregarmos a nossa cruz do dia a dia. Então acolha a bênção de Deus em sua vida, fazendo caridade para com os teus pais, respeitando os seus pais, sendo solidário, sendo paciente com os seus pais. Se cabe,
Peça a Nossa Senhora que te ajude a não responder, a não retrucar, a não resmungar, a não ficar reclamando das debilidades, das dificuldades, das limitações que eles apresentam em seu estado atual. E assim você poderá ver a bênção de Deus multiplicada na sua vida e na vida da sua família, nos filhos de teus filhos. E você se tornará uma fonte de graça e bênção para toda a humanidade. E aí nós vamos ao encontro da Palavra de Deus, mais uma última vez, neste momento, para aprofundarmos mais esse tema. Quando você reconhece a bênção de Deus, quando você deseja ter uma vida longa e saudável, uma vida próspera e abundante, deve praticar o bem, a caridade. E quando você pratica o bem, a caridade, começando por aqueles que lhe deram a vida, começando a praticá-la com os seus pais, sendo paciente, bondoso, misericordioso, atento às necessidades, aos cuidados que a idade deles requerem, você se torna uma bênção e deve abençoar. Como falamos logo no início, a bênção é o ato do Padre abençoar as coisas, objetos, pessoas e lugares, mas também é o ato dos pais abençoar os filhos, dos cristãos abençoar as outras pessoas. E esta verdade nós podemos confirmá-la no livro dos Números. Pegue a sua Bíblia mais uma vez, vamos achar, vamos acompanhar. Então, neste momento, no livro dos Números, de 6, 22 a 27, nós encontramos a bênção de Arão. O Senhor disse a Moisés: diz a Arão e seus filhos o seguinte: eis como abençoareis os filhos de Israel. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor te mostre a sua face e conceda-te a sua graça. O Senhor volva o seu rosto para ti e te dê a paz. Assim invocarão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Então, minha irmã, meu irmão, você que me acompanha neste momento, neste programa Madrugada de Bênçãos, se torne uma fonte de graça e de bênção. Abençoe os filhos dos seus filhos, abençoe aqueles com os quais você trabalha, aqueles que você convive na sua comunidade, na sua vila, os seus vizinhos, os seus companheiros, os seus amigos do futebol, as suas amigas, lá do tricô, do crochê, das aulas de pilates, da academia. Então, abençoe. Seja você também uma fonte de graça e de bênção, pois sempre que você deseja a bênção de Deus para a vida de alguém, você também recebe uma bênção para a sua própria vida, para a sua própria história. E aqui quero lembrá-los mais uma coisa. Ano da Misericórdia. Estenda a sua bênção também sobre os seus inimigos, sobre as pessoas que você não gosta e que também não gostam de você. Se lembre, nem todas as pessoas são iguais. Somos únicos, indivíduos, com pensamentos, vontades, gostos diferentes. Então, abençoe mesmo aqueles que não gostam de você. Se torne uma fonte de graça, um canal para que essas pessoas possam também acolher a bênção de Deus em suas vidas. Quando nos colocamos na bênção do Senhor, na graça de Deus, nós podemos viver em paz. Encontramos a verdadeira felicidade. Nos momentos de adversidade, de tribulação, nos momentos de provações, o Senhor nos concede serenidade, fortaleza, presença de Espírito, pois Ele mesmo envia o seu Espírito para nos defender, para nos ajudar a carregarmos a nossa cruz do dia a dia. Então participe conosco, abençoe, receba a bênção de Deus em sua vida para viver em paz e harmonia. Ligue para nós, 19 38 71 96 20, ou mande o seu e-mail madrugada@rs21.com.br e ainda o WhatsApp 99675 5600. Participe conosco deste momento de graça e bênção.